Olá, me chamo Emílio Navas Cominato, sou CEO da New Space. Como era a sua vida antes da criação da New Space? Teve algum momento ou estado específico que inspirou a fundar a empresa? Bom, minha vida antes da New Space, ela se iniciou com a minha carreira profissional propriamente dito, né? O emprego formal em um banco. Com 17 anos comecei a trabalhar no Banco de Crédito Nacional. Felizmente, depois de algum tempo, esse cruzamento com a tecnologia ocorreu de forma natural e aí sempre eu me envolvi e procurei progredir dentro do segmento financeiro e dentro da tecnologia. Aconteceu o episódio New Space muito assim pelo fato de que a ideia era trabalhar com documentos bancários. Então eu investi numa empresa na época, ela era recém-formada, praticamente tinha alguns meses só, a própria New Space, com esse próprio nome, e a partir daí eu tentei conduzir a empresa para atendimento do segmento financeiro, do segmento bancário. Obviamente que na época se tratava muito mais de manuseio de documentos e pouca tecnologia era então aplicada. A empresa se desenvolveu também no início da carreira dela para o ramo da microfilmagem. O que você sentiu a dar os primeiros passos para a New Space? Foi algo planejado ou mais uma aposta que o senhor acreditava? Planejado. Esses primeiros passos com a New Space, eles de certa forma faziam parte já de um desejo, né? E o planejamento ele foi relativo, né? Porque você iniciar uma empresa, como qualquer empresa que se inicia, é alguma coisa assim bastante elementar. Então nós começamos com esse processo da Space e para nossa satisfação, ela começou a crescer muito rapidamente no mercado, havia muita demanda e pouca oferta de empresas prestadoras de serviço nesse segmento. Então a New Space conseguiu se destacar bastante e evoluir muito no mercado. Qual foi a primeira operação ou serviço oferecido pela New Space? As operações iniciais, elas eram, como eu disse, num trabalho muito mais diretamente com documentos, com papéis, né? Trabalho de conferência, de preparação. E esse segmento ele perdurou por muito tempo, porque havia também aí a necessidade da guarda desses documentos. E os documentos, hoje, eles têm uma forma diferente, uma regra diferente de se guardar, mas naquela época não. Naquela época você tinha uma legislação bastante rígida para a guarda de documentos, principalmente com relação a documentos de crédito, contratos, documentos importantes. A New Space se destacou muito no mercado, então foi assim uma satisfação, uma evolução de ver que aquela semente que a gente tinha plantado estava dando certo, se desenvolvendo. E conta pra gente o seguinte, hoje em dia é tudo muito digital. Como é que era trabalhar com documentos naquela época? Eu lembro. Hoje, tudo digital, né? Embora eu vou até contar um episódio que eu estive num congresso na Bélgica. Isso tem pelo menos aí quase 20 anos. E o título desse evento era Uma Sociedade Sem Papéis. Então, as coisas não caminham às vezes na velocidade que a gente imagina. Hoje também, eu diria que embora você tenha muita muita coisa digital, né? Muito processo digital, você tem uma velocidade muito maior nas empresas privadas nesse sentido e ainda um processo muito menor, de menor velocidade, muito mais arcaico nas empresas públicas. Então, o que se tem de documento é uma loucura ainda, né? Então, a gente está falando muito do digital, mas o digital atendeu certos segmentos. No início da New Space, por exemplo, a gente tinha que criar, né, esses processos de coleta também. Quem fazia praticamente todo o transporte naquela época de documentos eram as transportadoras de carro forte, que também traziam documentos e traziam os malotes, né? Então esse processo, ele foi sim se criando formas de transporte,
mas também fazia parte você ter alguns pontos estratégicos de coleta. Aí se fazia documentos serem diferenciados por cor, você tinha os grandes malotes, né, que eram quilos e quilos de documentos. Era uma loucura, porque cada documento tinha um tamanho, né? Então, pior ainda, porque cada banco tinha o seu tamanho do mesmo documento, né? Então, isso era realmente um sacrifício. Eu trabalhei particularmente pela Febraban na padronização de alguns documentos, né? Documentos, por exemplo, de cobrança, de crédito, etc., para padronizar, pelo menos terem o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então, de fato, fazer essa logística naquela época, que você não tinha muitas empresas de logística, era alguma coisa de você conversar, trabalhar muito com o seu cliente para achar a forma mais adequada desse papel chegar na unidade da New Space, numa delas. Seu Emílio, em quase 40 anos, a empresa passou por muitas mudanças. Como você descreveria essa jornada de transformação e crescimento? Olha, boa pergunta a sua, embora é difícil falar sobre isso, porque é um processo dinâmico em que o teu envolvimento ele é tão intenso que quase que é um filme que passa ao longo do tempo e a história da New Space e essa preocupação, né, com a visão do futuro, ela sempre fez com que nós estivéssemos trabalhando, eu falo nós, porque é o time todo, obviamente, né, eu tenho profissionais maravilhosos, eles estão sempre se transformando. Então, ou você está falando disso, ou você tem alguém dentro de casa falando disso também. Então, é uma questão de você ter uma observação de mercado, o que está acontecendo. Eu hoje falo para você com tranquilidade que o Brasil é um dos países que tem maior automação e o maior uso intensivo de documentos digitais na área bancária do que a maioria dos países do mundo. Então, realmente, esse dinamismo ele te envolve, você é envolvido e automaticamente o teu cliente te cobra o tempo todo, né? Você tem que estar lá dando sim o melhor, o mais atual e hoje em dia o mais digital, e senão você é cobrado. Mas eu diria que assim, é uma história que passa ao longo do tempo e você está dentro dela, viajando. 40 anos atrás, como é que funcionava a captação de novos clientes? Tinha, né, a área comercial, vamos assim dizer, né, da nossa empresa e das outras empresas, ela era diferente do que é hoje, né? O que você tinha de instrumento? Telefone, né? E, obviamente, você tinha uma intensidade de visitas, né? Então, era uma coisa assim como que visita marcada. Olha, semana que vem eu estou aqui de novo, estou aqui de novo. Então, era essa constância. Mas também um fato que você citou é muito relevante. O banco tal faz serviço com a New Space. Poderia ser uma outra empresa, estou falando da New Space. O banco tal faz serviço com a New Space. E, obviamente, dentro dos centros como o Febraban e outros centros, ou uma exposição, aí vem a conversa entre os bancos, né? Quem que faz isso aqui para você? Ah, a New Space está fazendo. Então, nós chegamos numa determinada época, quando nós ficamos muito forte em tratamento de financiamentos, se fosse financiamento de qualquer tipo, automóveis, que ainda hoje a New Space faz muito disso, né? E faz, obviamente, em ferramentas super atualizadas, com tempos desse tamanhozinho. Aí não, você tinha propostas que eram analisadas ao longo do tempo. Mas a New Space chegou, principalmente, não se tinha tanto a palavra plataforma, né? A gente falava numa esteira de crédito que tratava dos vários segmentos do crédito. Nós chegamos a ter aí a maioria dos bancos. A maioria dos grandes bancos faziam com a New Space, era uma plataforma de sucesso, se vendia e tal. Mas tinha o boca a boca demais e tinha essa intensificação do vendedor, né? Botando mala direta, que hoje você falou que tem o Google, né? Então, mala direta de monte. Então, as equipes de vendas, elas obviamente não tinham o ferramental que tem hoje, lógico, né? Então, o trabalho era assim, manualizado, boca a boca, mala direta e visita.
Então, era a cobrança do gestor, dos vendedores, dos comerciais, era por visita, né? Quantas visitas você fez nesta semana? Pá, 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 pá. E lá se tinha, bom, você não faz uma visita para o banco X há 3 semanas, né? E era uma experiência assim que eu, né? Posso dizer que eu vivi isso na pele, porque quando eu fui trabalhar na Pricewaterhouse, que eu era diretor de tecnologia, mas a minha missão era vender consultoria, né? E eu gelei, porque eu nunca tinha vendido nada, né? Então eu achava que era muito complexo de vender, né? E o meu chefe, o presidente da Price, da Torraca, eu me lembro bem, por isso que a gente de vez em quando até replica alguma coisa desse tipo, né? Então você... Aliás, a Price era ótima. Tinha bons salários, te dava exatamente todas as condições de trabalho. Mas, semanalmente, você sentava com o presidente da empresa para dizer dos prospects. Então, olha, eu fui no banco tal, tal, a chance é isso, o projeto é aquele, banco tal, tal. Segunda semana, ele falou, aquele banco X que você comentou a semana passada. Pois é, semana eu dei uma telefonada e ele está lá, assim, examinando o material, etc e tal. Terceira semana, e o banco X? Agora essa semana eu acho que ele vai tomar uma decisão. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o banco X de lá da tua relação? Quando ele se animar, a gente volta a ele, mas vamos lá, vamos no banco e tal. Então era intensiva a cobrança, né? Hoje ela é mais sossegada, mais tranquila, mas era intensiva a cobrança. E era como se vendia, era exatamente com essa cobrança e o papel do vendedor lá com a agendinha dele lá da semana. Para o senhor, quais são os maiores diferenciais da New Space para os clientes e para os colaboradores? Atendimento. A New Space, ela tem é de muito tempo que ela cria uma relação com o cliente muito forte, principalmente no que a gente chama aqui dentro da área operacional. A área operacional, obviamente, é aquela que entrega o serviço, né? É responsável por manter o dia a dia daquele projeto dentro do cliente. E sempre foi uma relação bastante forte, né? Porque é o seguinte, o banco, o papel dele, por exemplo, é obviamente captar, né? E emprestar ou vender. Então, eu vou dar um exemplo, uma plataforma que está fazendo financiamento de automóveis, né? Hoje, o tempo que a New Space tem entre o cliente numa loja de automóveis e se propor a fazer um financiamento e a gente responder o financiamento feito é de 20 minutos, né? É um tempo recorde de mercado, sempre foi de muitas horas. Essa interação entre a área operacional que disponibiliza a informação e aquele representante da instituição financeira que está lá para vender, ela é intensa, porque se tiver qualquer probleminha, o cliente que está lá para comprar o automóvel, ele tem a opção do banco A, B, C. Se esse aqui demora, não atende, ele vai no C, que para ele a taxa é praticamente a mesma, as condições a mesma. A nossa área operacional, ela interage de tal forma com os clientes que a gente tem, principalmente chega nessa época de fim de ano, você tem uma relação enorme de visitas e de interatividade. Então, sempre a New Space teve essa marcação que os clientes ficam muito tempo aqui e se afeiçoam às pessoas. É uma relação bastante interessante. Como os valores da empresa ajudam a construir relações duradouras com os clientes e o time? Eu acho que a New Space, né, a gente tem isso também no nosso DNA. A empresa é uma empresa, não sei se é porque é uma empresa de um único dono e tal, mas a relação com os funcionários ela é bem afetiva. Ela não é como se fosse... Eu trabalhei em outras empresas, eu sei, por exemplo, como uma multinacional age, né? A impessoalidade. Aqui não, as coisas são muito trabalhadas assim, numa forma.
a gente procura também integrar todos os funcionários, tanto, vamos dizer assim, quando há um momento de lazer, quando há um momento, por exemplo, de ajudar. Nós temos uma área de sustentabilidade dentro da empresa e a gente tem um papel social importantíssimo com as comunidades aqui da região e também de fora. Então, nós temos, por exemplo, aqui um grupo de voluntários enorme. Eles são voluntários para trabalhar em instituições, em trabalhar em as comunidades. Eles fazem isso simplesmente por este prazer de atender, de auxiliar, de ajudar dentro do grupo da New Space. Então eu acho que a New Space sempre teve esse clima, né? Que todo mundo aqui, eu sei porque os funcionários falam muito, do clima para o trabalho. Temos sim, temos muitos funcionários aqui e já homenageamos, né, funcionários aqui com 20 anos de casa, com medalha, com isso, mas já está na hora de dar outra medalha. Então nós temos realmente uma população assim bastante fiel, eu diria, à New Space, e isso faz muito da diferença, né? Essa relação que é respeitosa, mas ao mesmo tempo ela é uma relação agradável e social. Eu falei vamos dizer assim, da parte social da New Space, com relação, né, ao entorno e às comunidades, que é bastante importante. Mas a outra coisa que a gente destaca é que aqui nós temos sempre o primeiro emprego, né, com portas abertas, e dentro da região, você imagina uma empresa que está há quase 40 anos na região, né? Quantos funcionários que passaram por aqui, muitos estão aqui, e é bem divertido isso, porque de vez em quando a gente vai a algum comércio da região aqui, e a gente comenta da New Space, fala, meu irmão trabalhou na New Space, meu primo trabalhou na New Space. Então, tem esta parte também que é bastante importante. Esse trabalho é feito não só, né, no atendimento das comunidades mais carentes, mas também no atendimento do primeiro emprego, e alguns ficam aí para todo o tempo, né, que a empresa tem. São 40 anos de história, senhor. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou e quais os momentos de maior orgulho ou sucesso? A história, de fato, ela se divide nesses dois polos, né? As dificuldades e as conquistas. As dificuldades, elas praticamente aqui na empresa, elas são mais ou menos é, cíclicas, né? De tempos em tempos. Um dos grandes desafios que a gente tem é sempre quando há uma mudança muito forte de cenário tecnológico, por exemplo, né? As tecnologias elas mudam muito rapidamente, né? E quando você tem uma estrutura pesada, né, de técnicos para fazer essas mudanças em 10, 15 plataformas, a gente se ressente desse momento. Esses são momentos, às vezes, de grande dificuldade, porque quando o cliente, por exemplo, já sabe que tem uma novidade no mercado, ou já sabe que tem uma nova tecnologia disponível, ele te cobra incessantemente. As grandes conquistas, elas vêm exatamente quando você supera essas dificuldades. Então, eu acho que a dificuldade é uma palavra talvez muito pesada para isso, né? São momentos de atenção. Então, eu diria que a gente está fazendo esta gravação num momento de uma superação da New Space fantástica em relação às novas tecnologias. Nós conseguimos fazer uma migração que foi 23 e grande parte de 24, né? Praticamente a gente sempre conta muito essa história, trocar a turbina do avião em pleno voo, né? É mais ou menos isso. Você ter a sustentação de uma plataforma que está atendendo todos os dias, criar uma outra plataforma completamente evoluída e diferenciada e fazer essas coisas acontecerem de forma serena e automática.
Então eu acho que da dificuldade vem a felicidade também. Isso essa marca da New Space que eu acho que ela é desde o início praticamente, é esse processo de acompanhar a evolução, né? E quando a gente tem um cliente, né, que tem um determinado serviço, ou dois ou três, e você consegue já colocar um novo produto no ar, a gente frequentemente faz a oferta. A gente está falando de um determinado cliente, por exemplo, que já é nosso cliente há bastante tempo, nós lançamos uma plataforma nova, ele tinha essa plataforma com outro fornecedor e já trocou pela nossa plataforma, por causa dessa, lógico, o produto tem que ser bom, mas é muito forte essa fidelização. Eu diria para você que a gente tem aqui, né, um dos grandes bancos brasileiros, que nós atendemos esse banco em pelo menos 30 produtos diferentes. Em pelo menos 30 produtos diferentes, né? Um único cliente, né? O Emílio de hoje pudesse dar um conselho para o Emílio de 40 anos atrás, o que diria? Tem um ditado popular que eu nunca choro sobre leite derramado, né? Então, de fato, eu acho que a vida te ensina batendo em você, né? Você vai apanhando e vai corrigindo os erros, etc, né? Mas eu, cara, não posso me queixar da vida em nada, absolutamente em nada. Sempre assim, me dediquei muito ao que eu faço, eles sabem. Trabalho aqui direto o tempo todo, né? Gosto do que faço. Obviamente que muitas coisas a gente poderia ter feito de forma diferente, né? Mas eu acho que não teria tido tanto aprendizado como eu tive. Não, deu certo, deu muito certo. A gente está falando muito da New Space. Eu tive uma outra empresa, que era uma grande empresa na área também financeira, que também deu muito certo, mas ela cresceu tanto que depois eu tive que vender, porque não aguentava bancar. Mas assim, eu diria que sob o aspecto da New Space, você teve todos os percalços normais, né, de um empreendimento, né? E eu faria exatamente o mesmo esforço todo novamente para conseguir o êxito. Então eu acho que a New Space era uma empresa exitosa nesses anos todos, né? Continua uma empresa super atualizada, tendo a mesma visão do futuro, então não teria nada realmente para mim mudar. Como você vê o futuro da New Space? Quais são os sonhos e objetivos que ainda gostaria de realizar com a empresa? Falamos dos últimos 40 anos. Olha, a New Space, como eu fiz já o comentário, é uma empresa que ela é bastante viva, né? Ela está se transformando, se modificando o tempo todo, né? Mas a gente projeta uma empresa sempre voltado muito para, como nunca deixou de ser, né? Para as novas tecnologias. Acho que esse cenário de novas tecnologias vai ser muito mais desafiador daqui para frente. Se nós pegarmos a existência da empresa de 40 anos, né? Eu digo quase 40, né? Mas eu digo que os primeiros 35 anos eles foram muito mais estáveis do que os últimos 4 anos. Então, esta tendência das empresas que trabalham com tecnologia terem sim que se transformar, se adaptar, e a New Space está preparada hoje para isso. Então, eu acho que esses serão os grandes desafios. Você poder acompanhar e trazer para o seu público, para os seus clientes, as atualizações tecnológicas que estão por vir. Seu Emílio, que mensagem gostaria de deixar para todos os colaboradores que fazem parte dessa história tão especial? Bom, eu tenho um carinho enorme por todos, né? Eu digo todos porque quando a gente tem um time, né? Ele faz parte, o nosso jardineiro aí que cuida dos nossos jardins, os jardineiros, o pessoal da portaria, o pessoal da cozinha, todos os funcionários, né? Todos, eles são parte da família New Space. Eu, particularmente, sempre fui muito agradecido a todos eles. Eles, obviamente, funcionários, são a razão do sucesso, né? Eu tenho que
ampliar um pouquinho também para os colaboradores, né? E parceiros, que a gente tem muitos. Mas é o momento de agradecer e convidá-los para vivenciar o futuro.